Bom dia, tudo bom? Espero que sim. Sou o Vinícius, estou mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade ao estudo do Céu e Inferno com a turma do Grupo Jovem 1 da Casa do Caminho. Todo sábado a gente está junto, não eu todos os sábados, mas mentalmente sim, dando continuidade a esse estudo com essa turma show de bola. Se Deus quiser, logo logo a gente vai estar junto pessoalmente para dar continuidade. Mas por enquanto a gente vai ter que fazer assim mesmo, não tem jeito. Então vamos lá. Na semana passada a gente terminou o capítulo 4, que fala dos espíritos sofredores. E nessa semana a gente vai começar o capítulo 5, que vai tratar dos espíritos suicidas. É a segunda parte do Céu e Inferno. São dois espíritozinhos que a gente vai trabalhar, dá até pra gente ler. Mas eu acho que é interessante a gente dar uma olhada primeiro no Livro dos Espíritos, lá na parte de Penas e Gozos Terrestres, onde tem um trecho que fala justamente sobre o suicídio. Acho que é importante a gente entender a visão espírita, né? Então vou ler algumas perguntas aqui, só pra gente ter um contexto. Pergunta 943, trata lá do desgosto da vida e o suicídio. 943. De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? A resposta é: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Um desses três itenzinhos que ele fala, né? Ociosidade, falta de fé e saciedade. Acho que de longe o que a gente pode culpar mais pelo suicídio é a falta de fé. Você não fala assim, o maluco se matou porque estava com tédio. Ninguém se mata porque está com tédio. Aliás, até deve ter gente que se mata porque está com tédio. Mas eu acho que a falta de fé é o que pega mais, né? É a falta de fé na vida futura, a falta de fé na providência divina, é achar que não existe, que existe o nada, né? Que você vai simplesmente encerrar a sua vida e que pronto, acabou. Então, se eu vou morrer vai acabar, mas por que eu não acabo agora logo? Né? Eu acho que é um dos grandes causadores do suicídio na nossa sociedade moderna. Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então a gente não tem esse direito. A vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Nada disso. Quem deu a vida pra gente foi Deus. Somente Deus sabe a hora que a gente vai encerrar a nossa participação. Vou pular aqui algumas perguntas. Vamos para a pergunta 957. Em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado de espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar: é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujos o curso interromperam. Né? Então, se estava vivendo uma vida triste, tenebrosa, vou me matar para acabar com o meu sofrimento. Ele engano, vai vir uma próxima, você vai ter que dar continuidade de onde parou e provavelmente vai adicionar algumas pecinhas no caminho. Mas ele fala aqui do desapontamento, né? Por que todos os espíritos que cometem essa falta encontram desapontamento? Porque eles estavam buscando a fuga, né? O suicídio é uma fuga. E quando você está fugindo, você quer acabar com aquilo. Só que quando o cara acaba, ele fala, opa, acabou. Na verdade, não. Ele encontra tudo, continua exatamente igual e pior. Então, esse desapontamento é uma constante. Então, deu pra gente ter uma ideia aqui? Então, vamos lá. Pro capítulo 5 do Céu e Inferno.
suicidas. Falei na última vez que o negócio ia começar a ficar mais complicado. O primeiro caso é o suicídio da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e vestido decentemente apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e pediu-lhe que preparassem um banho. Fui dar uma olhada no santo Google sobre o que era esse estabelecimento da Samaritana, mas infelizmente eu não encontrei nenhum registro que datasse de 1858. A única coisa que eu achei foi uma loja de departamento enorme que tem lá em Paris, chamada A Samaritana. Mas eu acredito que de repente é o mesmo estabelecimento que prestavam serviços mais, né, de banho, de alojamento, alguma coisa assim. Bom, o funcionário que o atendeu, estranhando que após um espaço de 2 horas aquele homem não o chamou, decidiu entrar na sua cabine para ver se ele estava indisposto. Foi então testemunha de um horrível espetáculo. O infeliz havia cortado a garganta com uma navalha, e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser descoberta sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. Então você vê que o cara realmente foi para um lugar onde ele não ia ter nem o trabalho de limpar, onde ninguém ia procurar ele, e onde ninguém ia encontrar ele também. Ele não levou documento, não levou nenhuma forma de poder ser identificado. Ele estava realmente fugindo, né, e queria simplesmente dar fim. Bom, esse espírito é evocado e o guia do médium lá que está evocando fala: esperai, ele está aqui. Eles perguntam: onde vos encontrais agora? Ele responde: não sei, dizei-me onde estou. Estás em uma assembleia de pessoas que se ocupam dos estudos espíritas e são benevolentes convosco. Ele fala: dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Quem vos animou a vir até nós? Ele responde: sinto-me aliviado. Você vê que ele não tá respondendo muito as perguntas, não tá muito concatenando as coisas, está meio confuso. Eles perguntam: que motivo vos levou a suicidar-vos? E ele fala: estou morto? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis quanto sofro. Eu sufoco, que uma piedosa mão tente me tirar a vida. Então, ainda morto, ele pede que alguém acabe com o meu sofrimento e tire a minha vida. Mas o que acontece com ele aqui? Ele não sabe que ele está morto. Ele não faz sentido, ele está pensando, né? Ele está raciocinando, A gente vai ver aqui, ó, sua alma, embora separada do corpo, ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corporal. As ideias terrestres permanecem muito vivas. Ele não se considera morto. Por que não deixaste nenhum indício que pudesse o fazer reconhecer? Estou abandonado, fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Mais uma vez, ele achou que ele ia encontrar o descanso, mas encontrou a tortura. Tens agora os mesmos motivos para continuar desconhecido? Mesmo depois de morto, você quer continuar, né, anônimo? Sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Quereis nos dizer vosso nome, vossa idade, profissão, domicílio? Não, a tudo não. Tendes uma família, uma esposa, filhos? Estava abandonado, nenhum ser me amava. Que fizeste para não ser desamado por pessoa alguma? Quantos existem como eu? Um homem pode estar abandonado no meio da sua família, quando nenhum coração o ama. No momento que cometerdes o vosso suicídio, não sentiste nenhuma hesitação? Eu desejava a morte, esperava o repouso. Mas uma vez ele não encontrou esse repouso, né? Como a ideia do futuro não fez com que renunciasse ao vosso projeto, né? Pensar no futuro, de repente as coisas vão ser melhores. E ele responde: não acreditava mais no futuro, estava sem esperança. O futuro é a esperança. Que reflexões fizeste no momento em que sentiste a vida se acabar em vós? Não refleti, eu senti, mas minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Eu sinto os vermes que me roem. Não é o primeiro caso que a gente encontra de espíritos tão ligados ao corpo que sentem o trabalho da natureza, né, dando curso, seguindo seu curso. Então, para ele se matou, esperava que não ia encontrar nada, que ia acabar e ponto final, acabou a história. Mas ele continuou vivo, sim. Continuou pensando, continuou ligado ao seu corpo, assim como eu sinto meu corpo. Se eu der um tapa aqui na mesa, eu vou sentir
Ele está sentindo os vermes roerem o corpo dele. Como é que ele não está vivo? Né? Que sentimento experimentaste no momento em que a morte se concretizou? E ele reporta: ela está concretizada. Ela está concretizada? Foi doloroso o momento em que a vida se extinguiu em vós? Menos doloroso que depois. Apenas o corpo sofreu. O corpo, ele cortou a garganta, sofreu rapidinho, o corpo parou de sofrer. Mas o que vai sofrer agora? A consciência. Aí eles viram para São Luís, que é o guia lá do trabalho, e perguntam: que pretende o espírito dizendo que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O espírito se descarregava de um fardo que o abatia. Então, ele experimentava a volúpia da dor. Esse estado é sempre sequente ao suicídio? Sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo da sua vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a rompe inteiramente. Como assim? O que quer dizer com o espírito está ligado até o termo da sua vida? Digamos que esse senhor aqui se matou com 50 anos. E digamos que o seu planejamento espiritual ele ia ter que viver até os 65, 70. Ele interrompendo a sua vida faltando 15, 20 anos, o natural é que o espírito dele continue ligado ao seu corpo, mesmo quando aquele corpo não existe mais. Em 20 anos acredito que dê tempo de decompor bastante coisa, de repente vai sobrar só ossada. Mas aquele espírito vai continuar ligado ao corpo dele até a hora que era para realmente haver o desencarne dele. Ah, mas é sempre assim? Sempre. 20 anos. O cara se matou com 15, ele tinha que viver 80, ele vai ficar... Não, né? Primeiramente a gente entende que Deus é justo, mas acima de tudo é misericordioso. Então existem muitos atenuantes e muitas coisas que podem ser relevadas. Mas de uma forma geral, São Luís explica pra gente que se dá dessa forma. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independente da vontade que abrevia a duração natural da vida. Então, um cara novo, né? Ou passou um carro em cima dele, morreu. Ah, mas ele... Aí São Luís responde: não, o que entendeis por suicídio? O espírito é culpado somente por suas obras. Se o cara estava lá e acidentalmente foi morto, ele não tentou contra a própria vida. Consequentemente, aquilo ali estava no planejamento dele. Ficou tudo certinho, tudo estaquite. E aí tem uma nota bem grande aqui que ele fala justamente sobre essa dúvida que o espírito experimenta, porque ele esperava o nada e de repente ele continua com a sua consciência, com as suas dores, com os seus sofrimentos. Vamos lá. O próximo espírito é o pai e o conscrito. O conscrito é o cara que foi recrutado para o exército. Quem nunca? No início da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, desfrutando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que havia sido sorteado para o serviço militar. Então o cara estava com a vida bem ali, legal, curtindo a vida com a família, até que o filho foi sorteado para ser soldado. E aí, tudo acabou. Achando-se por sua situação na impossibilidade de dispensá-lo daquele serviço, ele teve a ideia de se suicidar, a fim de assim isentá-lo como filho único de viúva. Ele não tinha nenhum contato, não tinha nenhum tipo de costa quente que ele pudesse falar: meu filho foi selecionado, não dá para tirar ele. Não tinha ninguém a quem ele pudesse recorrer. E existia essa lei que se o pai morresse, o filho não poderia servir, porque a esposa, né, a viúva, não ia poder ficar sozinha, precisava de um homem para coisas de antigamente. Enfim, o cara se apega nessa ideia, se mata para o filho não ir para a guerra. 1 ano depois da sua morte, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e desejava saber da sua sorte no mundo dos espíritos. 1 ano depois, ele foi evocado. E eles começam perguntando para São Luís: quereis nos dizer se podemos fazer a evocação do homem a quem acabamos de falar? Ele responde: sim, ele ficará muito feliz porque se sentirá um pouco consolado. Eles evocam o espírito e ele chega falando: obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. E eles percebem que ele tem muita dificuldade de escrever, né? 1 ano depois de ter morrido, depois de ter tirado a própria vida, ele ainda estava
sofrendo, ainda estava com dificuldades e tudo mais. E esse ele não conseguiu escrever, mas eles perceberam que o ele era Deus, né? A palavra Deus. E eles falam assim: preenchei a lacuna que deixaste. E ele responde: sou indigno disso. Pergunta: dizeis que sofreis, sem dúvida errastes em cometer suicídio, mas o motivo que vos levou a esse ato não mereceu nenhuma indulgência, ou seja, ele ter se matado em prol do filho não mereceu nenhum tipo de a pena dele, né? Não teve indulgência, qual a palavra? Tá me fugindo. Não teve nenhum. Não ficou mais leve a pena dele, que tristeza. Cadê? Até me perdi. Resposta: minha punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Então, assim, ele tem a consciência de que ele ter tirado a própria vida é uma ação muito grave, mas ainda assim a pena dele não será muito longa, poderia ser muito pior. Poderia nos descrever a punição que sofrestes? Sofro duplamente, em minha alma e em meu corpo. Sofro no meu corpo, ainda que não o possua mais, como sofre o amputado no membro que lhe foi retirado. Essa comparação aqui é excelente, né? O cara tem existe até uma síndrome bem bizarra. Pessoas que fazem autoamputação porque tem uma dor, de repente, nervosa, alguma coisa assim. Ou então o cara que perdeu um membro por algum motivo, tinha alguma dor muito violenta, e você corta aquele membro, né, uma perna, por exemplo, e a dor continua. Pô, mas tu tirou a parte do corpo que estava lesionada, mas é porque a dor não está no membro físico, a dor está na cabeça, né? O nosso cérebro é o centro da dor. A gente tem os receptores de dor pelo corpo todo, mas o que causa a sensação de dor pra gente é o cérebro. Então, por mais que aquele espírito não tenha mais o corpo, não esteja mais ligado no corpo, ele sabe que aquele corpo ele tem dívida com aquele corpo, vamos dizer assim. E ele continua preso 1 ano depois, ainda está sofrendo lá com o corpo, com o que sobrou do corpo dele. Então, ele sofre duplamente na alma e no corpo, apesar do corpo não existir mais. Vossa ação teve como único motivo o vosso filho. Não foste motivado por nenhuma outra causa? De repente a esposa estava dando uma escapulida, ou então ele estava devendo a Deus e o mundo, e ele usou isso como desculpa. E ele responde: somente o amor paternal me guiou, porém me guiou mal. Por causa desse motivo, minha pena será abreviada. Podeis prever o fim dos vossos sofrimentos? Não sei quando irão acabar, mas tenho certeza de que acabarão, o que é um alívio para mim. Bom, ninguém sofre eternamente, né? Eu acho que essa ideia do inferno a gente já meio que cortou, eu espero. Senão tem que ler o livro do início, tá, gente? Há pouco não pudeste escrever a palavra Deus. No entanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Assim, espíritos numa situação muito mais complicada, escrevendo Deus tranquilamente, e ele não consegue. Por que ele não consegue? Eles perguntam: isso faz parte da vossa punição? Ele responde: eu poderia fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Então, ele tem dificuldade de... Igual quando você faz... Eu não sei se vocês têm isso, eu vou ser bem aberto. Sabe quando você faz uma besteira que depois você não consegue rezar, você se sente culpado? Eu tenho isso. Às vezes eu, sei lá, brigo com meu filho, então brigo com a minha mãe, então xingo o vizinho, e depois... Tudo bem, né? Depois que você vai rezar, você se sente meio culpado, você fica assim... Não sou digno de estar orando um Pai Nosso. Não sei se todos vocês têm essa coisa bizarra. Mas ele tem, então eu me sinto próximo desse camarada aqui. Então ele não conseguia escrever Deus porque ele não se sentia digno daquilo, né? E ele fala: pois bem, fazer grandes esforços e tratar de escrevê-lo. Vai escrever sim. Estamos convencidos de que será um grande consolo para vós se o fizerdes. Aí o espírito acabou por escrever em letras irregulares, trêmulas e muito grossas: Deus é muito bom. Pergunta 9. Sabemos que está reconhecido por ter vindo ao nosso chamado, e rogaremos a Deus, pediremos a sua misericórdia para vós. Sim, por favor. E aí termina a sessão, eles perguntam ao São Luís: poderia nos dar vossa apreciação pessoal sobre o ato praticado pelo espírito que acabamos de evocar? E ele responde: esse espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se ele não tivesse um motivo louvável, que era o de impedir que seu filho fosse ao encontro da morte.
Deus que vê o fundo dos corações e que é justo, pune apenas por suas obras. Então ele se encaixa lá naquela primeira parte lá do Livro dos Espíritos, né? Em que ele faltou fé, né? Faltou fé, ele faltou confiança em Deus, ele que, com certeza, né, arrependido, envergonhado perante a Deus, era temente, tinha mas ele se desesperou, ele não confiou, ele não confiou na providência divina. Às vezes o cara ia pra guerra e voltava, não tinha nenhum tipo de problema, às vezes aquilo ali estava no planejamento dele, às vezes ele ia seguir carreira, enfim, aquilo ali não tinha nada a ver com as decisões do pai. Às vezes ele nem ia pra guerra. A guerra podia ter acabado antes de ter começado. Mas ele pegou e não confiou. Faltou com fé. Fez o que não deveria. Então deu pra gente ter uma ideia desses dois espíritos, né? Depois desse capítulo a gente vai para criminosos arrependidos. Mais brabo ainda. Depois espíritos endurecidos. São a nossa descidazinha continua. Espero que todos tenham gostado. Eu com certeza gostei muito. Estou ansioso para o próximo vídeo. Desculpa se eu falo muito, se às vezes eu sou meio bobo. Enfim. É isso, gente. Todos tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade. Todos estejam seguros. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão precisando ir para a rua para trabalhar. E vamos ter fé, né? Que logo, logo isso vai passar e que... Logo, logo isso vai passar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.